Hajime é chamado de Rei Demônio e tem um motivo para isso. E esse motivo é, além de ser incrivelmente forte, no caso ter poderes divinos, ele também é implacável e cruel, não tendo piedade, não tendo dó de ninguém que lhe marque como um inimigo. Ele desce a porrada em geral, sem medo. Até mesmo aquele que é aclamado como herói e deveria ser o mais forte, é fraco na frente de Hajime e apanhou para o nosso Rei Demônio favorito. Hajime ascendeu ao pico do poder divino, estando acima de todos os outros em um ponto onde ninguém pode se opor a ele. No anime nós vemos ele caçando e derrotando demônios com seus punhos ou com suas armas, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Hajime no futuro vai muito além disso. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e já te convido a se inscrever aqui no canal porque eu sei que você não é inscrito ainda. Se você gosta de animes de Isekai ou fantasia, você está no lugar certo e você vai gostar dos meus vídeos, seja antigos ou dos próximos que ainda vão sair. Então não perde tempo e se inscreve aí para acompanhar e claro apoiar o meu trabalho. E se junte à comunidade do Discord do canal também, para trocar uma ideia com os outros inscritos do canal que também gostam muito de anime assim como vocês. Se junte à família Grid e venha fazer parte da nossa comunidade. E claro, deixa o gostei aí para apoiar o meu trabalho. Agora vamos para os poderes do Hajime. Vamos começar com a mutação para um híbrido de humano e monstro, que aconteceu quando ele acabou se mutando ao comer a carne de monstros e tomar a ambrósia e sobrevivendo graças a isso. Basicamente, comer carne de monstro é um veneno mortal, você morre, o seu corpo até muda. Porém, o Hajime comeu essa carne e tomou a ambrósia, se curando para sobreviver, o que gerou uma mutação no seu DNA, com ele absorvendo o DNA dos monstros, o tornando assim um híbrido de humano e monstro muito poderoso. A constituição dele foi completamente transformada graças aos monstros, a ambrósia e claro sua força de vontade de não morrer ali, porque sua força de vontade fez um grande impacto nisso. Se ele tivesse desistido, ele não teria sobrevivido. Isso garantiu um corpo monstruoso para Hajime, literalmente. Ele tem habilidades físicas sobre-humanas. Ele ultrapassa qualquer monstro ou qualquer humano ou qualquer outra coisa aqui. Graças a isso, ele tem um status extremamente alto, ultrapassando até mesmo a barreira que é o nível 100, que é meio que um limite. Normalmente, ao chegar no nível 100, tem uma barreira, um teto, mas ele quebrou esse teto. Além disso, uma coisa interessante é que com sua mutação, Hajime deixou de sentir medo de qualquer coisa também, o que nos mostra como que ele ficou meio psicótico. A sua falta de medo é em parte também o trauma que ele sofreu, que foi um grande trauma, sim, mas a mutação também mexeu com a cabeça dele, porque ele virou outra pessoa completamente. Não foi apenas o ódio da vingança que mudou ele. A mutação também mexeu com a sua cabeça de certa forma, pouco, mas sim mexeu. E a força dele é tão grande que, por exemplo, seu status de força é 12 vezes maior que o status de força do Kouki, que é dito por ser o herói mais forte. E o herói mais forte já é mais forte do que os humanos comuns. Então o Hajime é 12 vezes mais forte que o herói mais forte e muitas vezes mais forte do que o humano mais forte normal. Ele ultrapassou a Tio, que é o dragão mais poderoso, e até mesmo apenas com sua força pura, conseguiu quebrar feitiços, como aconteceu durante sua luta contra a Noite, onde ela usou feitiços contra ele e ele os quebrou apenas com seu corpo. Sim, o nosso amigo aqui virou um monstro completo. Não existe adjetivo melhor do que isso. Ele é um monstro, ele é quebrado. A velocidade de Hajime também se tornou formidável, ao ponto de nenhum dos outros heróis poderem sequer acompanhar os movimentos dele caso ele queira. Sem falar, é claro, na resistência sobre-humana que o Hajime possui atualmente também. Porque se o corpo dele é forte, obviamente ele também é muito durável. Um exemplo são todos os ataques fatais e magias poderosas que foram usadas nele, mas nunca sequer deixaram uma marca no corpo dele. Mas além disso, Hajime é um gênio incrivelmente inteligente também. E como eu já disse em muitos vídeos do canal, às vezes ter poder aqui é melhor do
que ter poder aqui. Mesmo que na escola ele fosse mediano na melhor das hipóteses, ele se provou ser um engenheiro genial com um imenso conhecimento científico que ele aprendeu com animes, mangás, jogos e filmes. E eu acho que se ele pode fazer isso, depois de assistir Oppenheimer, eu posso criar uma bomba. Melhor ainda, depois de ver Interestelar, eu acho que eu posso ir para o espaço, porque se ele pode, eu também posso. E com a sua genialidade como engenheiro, é natural que Hajime se torne um mestre, inventor e artesão, sendo capaz de combinar seus vários conhecimentos diferentes como magia, tecnologia, ciência e, claro, fantasia, para criar armas ultra tecnológicas neste outro mundo. Tanto que nós vemos, ele tem equipamentos modernos como as suas armas, ele possui equipamentos mais antigos, mas que funcionam com magia e são muito poderosos, ou até mesmo equipamentos que simplesmente não existem no nosso mundo, mas ele criou com base no mundo de fantasia. Por exemplo, temos a Donner, a Schlag, os carros que ele criou, o Pile Bunker, os drones e muitos outros. Sendo todos eles, é claro, itens não apenas muito poderosos, mas verdadeiramente incríveis, porque eles meio que são o ápice de tecnologia mágica, combinando o conhecimento científico e o conhecimento mágico dele. Mas claro, isso não parou por aqui, porque o Hajime já fez joias, bases secretas, satélites, ele já fez muita coisa. E claro, eu conto isso como força do Hajime, como parte do seu poder, porque todo mundo que é inteligente o bastante sabe que ter uma boa arma o torna muito mais poderoso. Por isso que nós vemos muitos animes onde os protagonistas são artesãos sendo fortes. Por quê? Porque se ele é capaz de criar uma arma de qualidade, o torna muito mais forte se ele já é forte. Um grande exemplo é o quê? Overgeared, Supreme Magus e outros animes. E se você conhece um anime assim, comenta aí um anime onde o protagonista é um artesão e fica forte porque as armas são incríveis. Porque sim, ter armas boas te tornam muito mais forte. E se formos falar de magia, Hajime também não cai pra trás, porque ele é bom em tudo. Ele tem um físico bom, ele tem uma inteligência boa, armas boas, e quando o assunto é magia, é onde ele brilha, porque as magias do Hajime são que tornam ele o overlord desse mundo. Hajime tem um nível de mana tão massivo que ele ultrapassa facilmente muitas pessoas especiais que têm muita mana. Por exemplo, Yui e Chiu. O Hajime consegue ser um monstro até mesmo em produção de mana. Quando ele libera sua mana, ela é forte bastante para bloquear a pressão de outras pessoas. E isso nem é ele usando a magia, é apenas ele pegando sua mana e liberando do seu corpo como se fosse uma aura. Ele não precisa usar magia para ser potente, apenas liberar ela já tem um efeito muito grande. Como por exemplo, ele pode aterrorizar pessoas e os intimidar apenas com ela. Além disso, Hajime também pode manipular diretamente a mana sem precisar cantar feitiços ou qualquer outra coisa. E isso é uma coisa incrível que poucas pessoas podem fazer, apenas pessoas seletas que nós vemos no anime podem fazer tal coisa. E Hajime podendo fazer isso apenas o torna mais especial. E uma magia dele da qual eu gosto bastante, mas que no final da obra não é tão relevante, mas pelo menos na metade dela é a sua quebra de limites. Eu gosto bastante dessa e eu sempre gostarei. Onde ela literalmente amplifica o poder dele em até 3 vezes. Porém, ela não para por aí, porque ela é quebra de limites, mas ela tem a versão Overload, que aumenta até 5 vezes. Então tem a versão Transcendente, que é um cheat absoluto. Com a Transcendência, ela aumenta o nível de talento do usuário até o máximo possível. Ou seja, todos os campos onde ele é talentoso vão para o máximo possível, e ele fica muito mais forte. E áreas nas quais ele não tem talento, se tornam um talento médio, ou seja, até mesmo quando ele não tem talento em alguma coisa, ele ganha talento nisso graças à Transcendência. Imaginem o quão absolutamente poderoso é essa magia, porque ela é simplesmente monstruosa. Mas o que brilha mesmo são as magias ancestrais que Hajime possui. Como sabemos, ao conquistar os labirintos, Hajime ganha magias ancestrais da época antiga, e essas magias, cada uma delas individualmente já é muito poderosa, mas ele faz um negócio mais pra frente que eu vou falar aqui, é insano. Um grande exemplo é a magia de criação, que permite que ele manipule coisas inorgânicas, matérias inorgânicas, seja para fazer novos metais, seja para criar novos materiais, ou apenas os manipular como ele bem entender. Ele também tem a magia de gravidade, que, como o nome diz, permite que ele controle a gravidade, interferindo diretamente com o campo magnético do planeta, e que permite que ele use a energia geotermal do próprio magma. E se você entende um pouco de física, isso é muito poderoso.
exemplo. Apenas essa habilidade específica pode sim ser usada para destruir mundos, para destruir planetas. Então ele pode usar magia espacial, que permite que ele manipule o espaço, seja para aumentar ou diminuir ele, ou para se mover em outros lugares. Mas essa magia também permite que ele crie novas dimensões, ou que ele se mova entre elas. Então isso aqui também já é outro poder que normalmente seria divino, porque criar novas dimensões e se mover entre elas, normalmente é algo que vemos deuses podendo fazer. Já são dois poderes incrivelmente insanos. Então ele possui magia de restauração, onde ela basicamente manipula o tempo para retroceder o status de uma coisa. E aqui já entramos na manipulação de tempo, mesmo que seja uma coisa bem focada para retroceder o estado de algo, você tem noção de que ele pode retroceder o tempo de algo, certo? Isso aqui é forte, mas ele ainda tem outras que são insanamente fortes também. Por exemplo, ele pode manipular a alma de criaturas vivas e elementos. Ele pode manipular informações para fornecer às pessoas habilidades ou boosts, os tornando mais fortes. Ele pode manipular material orgânico, ou seja, se a criação deu material inorgânico, agora ele tem em outra habilidade material orgânico, então ele pode manipular tudo, inorgânico e orgânico, manipular qualquer coisa, novamente como um deus. Ele até mesmo tem uma habilidade que o permite interferir com as leis do mundo. Agora, isso aqui já ultrapassa o senso comum, isso aqui já é realmente uma habilidade de Deus. Ele pode interferir com as leis do mundo, e as leis do mundo é o que controlam todo o mundo. E aqui você vê que ele já ascendeu ao pico máximo de poder. Porém, não acaba aqui, ele ainda tem mais. Não bastando ter magias o suficiente para poder fazer o que ele quiser, Hajime decidiu, não, isso aqui não é o suficiente, eu vou fazer a magia suprema. Ele criou uma magia de destruição e aniquilação que anula a existência dos seus alvos para matar o falso deus Erhit. Essa magia foi criada usando todas as outras magias ancestrais que eu acabei de falar, porque se todas elas individualmente já são muito poderosas e divinas, ao usar todas elas para criar essa nova magia de aniquilação, ele criou uma habilidade verdadeiramente suprema, nada se compara a ela. Ele pode apagar a existência dos seus alvos. Ela é tão poderosa que ele pode apagar o universo, o multiverso, se ele se descuidar. Você tem noção de que ele tem o poder para apagar toda a existência? A única coisa que existiria seria ele, porque ele pode apagar todo o resto. Isso aqui é, novamente, como eu já falei, o poder de um deus. Ele é basicamente o Rimuru em Arifureta, porque o Rimuru é a mesma coisa que ele, só que em tensura. Hajime pode, com toda a facilidade do mundo, se ele quiser, criar um trono e se chamar de deus. E realmente ninguém reclamaria, porque ele tem o poder para se equiparar a um, e claro, não tem ninguém que ousaria se opor a ele, porque ninguém tem um poder igual ao dele. Além disso, o Hajime tem várias outras habilidades que eu não citei aqui, mas que são bem interessantes e relevantes. Apenas que aqui eu falei apenas as mais poderosas. E agora pensa, se essas são as mais poderosas e são um absurdo, imagina as que são fortes, mas não tanto. Elas também são incrivelmente roubadas. Mas também não podemos deixar de lado que Hajime é um mestre atirador. Provavelmente o melhor atirador de toda a existência se você bobear. Não é à toa que as suas armas são armas ultra tecnológicas na melhor das hipóteses. E como um bom atirador, ele também é um mestre em furtividade, o que combina perfeitamente com sua classe. Afinal, se você está jogando Skyrim e você é um atirador, você tem que ser furtivo. O Stealth Archer é a vida e o Hajime é só que com armas. Mas, ainda por cima, Hajime é um mestre no combate corpo a corpo. Mesmo que nunca tenha recebido treinamento de ninguém antes, ele criou seu próprio estilo. Enquanto aprendia a lutar como um autodidata, ele foi se polindo, melhorando e, claro, evoluindo. Assim, treinando extensivamente suas técnicas, chutes e socos, ele criou um estilo que foi chamado de 108 Assédios do Lorde Demônio. E agora, por que esse nome? Porque primeiramente ele é basicamente um Lorde Demônio, e muitas dessas técnicas são usadas para assediar seus oponentes, para zoar com eles, brincar com eles e ferrar com eles. E agora, eu poderia falar sobre as armas sci-fi ultra tecnológicas que também fazem parte do poder do Hajime, que nem eu falei anteriormente, porque uma arma poderosa faz sim parte
do nível de poder do usuário. Porém, meus amigos, são tantas armas, são tantas coisas, que eu vou falar apenas sobre as principais e mais básicas. Se você quiser ver todas as armas e criações do Hajime, me diga nos comentários que talvez eu possa trazer um vídeo apenas sobre isso, que também seria bem legal. Vamos começar com a Donner Schlag, seu par de revólveres que são as armas principais dele. Então temos a Schlagen, que é o seu rifle de alta precisão, e ele até mesmo criou uma fucking minigun em um certo momento, onde ela é chamada de Medley. Mas não vamos esquecer do seu Pile Bunker, que ele usou para destruir a masmorra de orcos. Além de, claro, ele porta mísseis como se não fosse nada, mas pra mim, esse é o maior absurdo e, claro, talvez o mais importante para citar aqui. A Hajime tem um satélite, mas não é apenas um satélite comum, não é um satélite normal. A Hajime tem um satélite que pode disparar um pilar de luz de 50 metros, literalmente desintegra tudo o que toca. Eu estou falando sério, ele tem um satélite que destrói as coisas ao atirar um laser gigantesco. E é isso que acontece quando um cara que é quase um deus resolve fazer tecnologia. Ele cria as coisas mais absurdas que existem. Mas, novamente, eu não vou falar sobre todas as criações e apenas sobre essas, porque pra mim, pelo menos, são as mais relevantes e legais. Se você quer ver todas elas, comenta aí que eu posso trazer um vídeo apenas sobre isso, se vocês realmente quiserem. Uma coisa interessante também é que muitos dos equipamentos que o Hajime faz é destinado para suas esposas, como por exemplo, a marreta daquela coelha ou as armas da sua filha, porque sim, a Miu é uma fanática por armas, ela tem muitas armas criadas pelo Hajime, porque parece que ela está seguindo o caminho do pai. E nesse vídeo aqui eu falo um pouco mais sobre a Miu e explico como que ela ficou uma fanática por armas idêntica ao Hajime, porque ela cresceu ao lado dele e o quão forte ela se tornou com o passar do tempo. Então assiste aí que você vai gostar, mas claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante e ajuda muito no meu trabalho. Então, um beijo, agora eu fui.